Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco. Hoje nós iremos discutir uma temática muito relevante no cuidado dos nossos filhos e filhas, que são os acidentes que envolvem queimaduras e lesões. Falaremos sobre os cuidados, fake news e inovações na área da pesquisa sobre essa temática. Então, para isso, a gente está aqui com nossos convidados, o Matheus e a Carolina. O Matheus é enfermeiro do USME e mestrando do nosso programa materno-infantil. E a Carolina é a nossa aluna de graduação da Engenharia Biomédica e bolsista FAPERGS. Matheus, vamos começar contigo então. Sobre a questão de queimaduras, como é que é a questão estatística? Existem muitas queimaduras realmente no dia a dia? Isso é uma coisa corriqueira atualmente ou é uma coisa mais do passado? Como é que funciona isso? Tudo bem, Luiz? Falar sobre queimaduras é um tema muito importante. Nós temos dados atuais que mostram que cerca de 1 milhão ou mais de pessoas no Brasil anualmente sofrem queimaduras. 2/3 dessa população são crianças e adolescentes, Então isso mostra o impacto que pode ser na vida dessas pessoas com a questão de sequelas, de recuperação e até depois na vida adulta. Certo, realmente é um dado bastante expressivo, e realmente a gente precisa ter esse cuidado e desenvolver tecnologias, Eu acho que a importância da academia, não só na questão de explicar, mas desenvolver novos produtos, E para isso, a gente está aqui com a Carolina, que na sua bolsa de pesquisa de inovação está ali desenvolvendo um curativo inteligente, focado principalmente nessa parte de queimadura. Carolina, o que tu pode falar um pouco do teu projeto, como é que tu desenvolve ele, qual é o foco daquele produto que tu está criando? O nosso foco é desenvolver um curativo que atenda especificamente as demandas de uma queimadura, que é um alívio rápido dos sintomas, que são bastante importantes, sintomas de queimadura, ardência. Também nosso foco é desenvolver o combate de micro-organismos que geram diversos problemas de infecção e retardam esse processo de cicatrização. Nós temos a ideia de adicionar substâncias funcionais que otimizariam essa cicatrização e também trariam um retardo desses sintomas em primeiro momento. Que ótimo, a gente vê que a queimadura, tem vários níveis, e tem essa questão microbiológica que é super importante, no cuidado, de uma infecção, algo do gênero. E Matheus, quando a gente fala em queimaduras, a gente tem vários tipos de queimaduras que podem existir. A gente tem aqui na nossa tela aqui, os tipos de queimaduras, e os cuidados importantes que a gente teria, Então, quando a gente pensa em termos de queimaduras e cuidados, e como que a gente poderia lidar com isso daí? Então, se eu sou, hoje em dia, sou pai de gêmeos, que estão agora com 1 ano e 3 meses, tu é pai, de 2 meninos, a Carolina ainda não é mãe, só mãe de pet, mas também tem que ter cuidado, os pets também podem se machucar também, E quando a gente fala com uma pessoa que não é um profissional da saúde como tu, que foi treinado para poder lidar com acidentes, lidar com aquela questão ali, às vezes, do impacto. Claro que quando é com o nosso filho já muda um pouco o cenário, mas para uma pessoa do dia a dia em casa que está nos assistindo, o que tu diria desses cuidados aqui que tem nesse material que tu preparou dentro do teu mestrado? Certo. Luiz, bom, todo acidente que envolve gera muita dúvida, as pessoas se emocionam muito no momento, mas a primeira indicação, a orientação que a gente dá é manter a calma e no caso de queimaduras é interromper a fonte de calor e aí para cada tipo de queimadura, seja química, elétrica ou com fogo ou com água quente, então a gente precisa ter um cuidado adequado para cada coisa, A gente não vai jogar água num fio elétrico, por exemplo, a gente vai tentar desligar então a fonte de energia primeiro, no caso de um fogo a gente vai tentar apagar com água, enfim, para cada situação tem uma recomendação, Mas então, a primeira coisa é manter a calma, interromper essa fonte de calor, aí depois por 10 a 15 minutos tentar resfriar esse local com água, água corrente, não água gelada. Chamar ajuda se for uma queimadura muito importante, a gente pode ver na tela esses cuidados, E depois proteger esse local que foi queimado e levar essa pessoa, essa criança, que são os índices mostram que as crianças são as que mais sofrem queimaduras no ambiente doméstico e a maior parte dessas queimaduras é por água quente,
Então a gente precisa ter esse cuidado na cozinha, especialmente, quem está cozinhando, não ter crianças brincando ao redor, cuidar com panelas que não tem o cabo para fora do fogão, cuidar com álcool, né? Nós temos um costume muito ruim que é fazer fogo com álcool, né? Então é um costume muito regionalizado. Então é importante ter esse tipo de cuidado e no momento dessa queimadura, né, identificou, fez esses primeiros cuidados, levar até um atendimento para que seja avaliado por um profissional e aí estabelecer medidas de cuidado, coberturas adequadas para cada tipo de queimadura. E eu acho que esses são os principais, né? E depois, por último, a gente pode ver no item 7, que é realizar esses curativos conforme a orientação dos profissionais, né? E não... A gente precisa ter cuidado com aqueles conceitos populares que a gente vê muito erroneamente de usar creme dental, usar pó de café, usar substâncias que podem agravar a queimadura, né? O ideal, então, é interromper a fonte de calor, resfriar o local e depois levar até uma unidade de saúde. Perfeito, né? Essa questão que tu falou das panelas, né? Eu sempre lembro que quando eu era adolescente, jovem, né? Foi uns bombeiros na minha escola, eles fizeram um treinamento. E desde lá eu sempre tenho essa mania, quando eu estou cozinhando, né, ou quando a minha esposa ou alguma pessoa está cozinhando próximo de mim, de ficar virando os cabos, né, para dentro do fogão, né, para evitar que alguém bata, né, e agora com as crianças ainda tem mais atenção, né, nesse sentido que a criança está ali às vezes na cozinha, né, e tu está preparando um alimento, alguma coisa assim, e ela olha para cima e ela vê aquele cabo, né, hoje em dia tem panelas com cabos laranja, vermelho, né, é uma coisa muito chamativa, então a tendência dele é tentar bater naquele cabo, tentar pegar aquela coisa que é colorida e infelizmente, né, às vezes vai vir uma água quente, né, um óleo quente e aquilo ali acaba sendo bastante grave, né, bastante perigoso. Tu falou a questão, né, de usar, né, o álcool para botar fogo, né, e fazer o nosso famoso churrasco aqui no Rio Grande do Sul. A Carol, ela é, né, da campanha, né, ela é mais afastada, não é aqui de Santa Maria, né? E tu, Carol, assim, tu chegou a ter alguma queimadura quando tu era criança, assim? Tu te lembra de algum acidente, de alguma coisa assim? Eu especificamente não, mas tem... Não pra fora, não sou de fora, né? Tanto assim. Mas no interior a gente tem muito costume de ter lareira em casa. Sim. Acontece bastante acidentes domésticos envolvendo crianças. Lareira, fazer comida na lareira também gera bastante acidente. Sim. A minha mãe é bem acostumada. E a tua mãe não se queimou, assim, já alguma vez? Ou... A minha mãe se queimou com ferro quente, mas com água e comida, essas coisas não. O ferro de mas passar o ferro, roupa. passar roupa, foi uma queimadura bem complicada, demorou bastante para melhorar. Esse também é um item, né, que é perigoso, né, em casa, que imagina, tá ali o ferro ali, tu passando, a criança pode puxar o fio, né, e cair sobre ela, além do choque mecânico, né, que o ferro pesa, né, teria ainda o acidente, ainda mais da queimadura aí também. E daí, falando dessa questão do curativo, né? A gente está, né, com um projeto de pesquisa desenvolvendo curativos, né, dentro da tua temática do teu mestrado, dentro da Bolsa da Carolina. E assim, Carol, quando tu está estudando sobre essa questão do curativo, assim, né, o Matheus pontuou um pouco essa questão das fake news, né? Então a gente tem ali algumas questões importantes, né? A questão da umidade, né, da lesão, né, essa questão microbiológica, assim. O que tu pode dizer, assim, em termos desse teu curativo, que é um diferencial, talvez, para um produto que esteja no mercado? Claro, não precisa abrir nada tão técnico, até por questões de registro, né, de produto inovador. Mas, assim, o que tu pensa que o teu produto vai agregar, assim, mais em relação a uma lesão como essa de queimadura? Tendo em vista que uma lesão de queimadura, ela fica bastante sensível, o local, o manuseio e até a troca de curativo pode agravar essa situação já de uma pele lesionada, camadas de tecido que foram danificadas. A gente busca desenvolver um curativo que ele possa permanecer por um período um pouco maior em contato com a pele. Ele seria, por ter essa melhora na cicatrização, ele ficaria mais tempo e com isso ele protegeria e daria mais um intervalo maior para esse tecido se regenerar antes dele ser trocado e já ser em contato com ar, onde existem muitos micro-organismos. O Matheus falou que a cultura popular ela tem muito essa ideia de que coisas que a gente tem em casa poderiam ser utilizadas, mas tudo que aumenta a possibilidade de uma infecção é prejudicial. Sim. As coisas do nosso cotidiano elas não são esterilizadas, elas são bastante contaminadas, na verdade.
Esse é um ponto importante para a gente discutir, né? E sobre essa questão das nossas fake news ou aquelas coisas assim da avó, né? Não que muitas dessas coisas têm relevância, né? Inclusive a gente debate isso em sala de aula, né? Nos grupos de pesquisa sobre aquelas coisas populares que a ciência hoje em dia vê que realmente tem uma base, né, teórica por trás daquilo ali, né? Mas a gente tem essa questão, por exemplo, da pasta de dente, né? Isso era o pessoal, né? Porque aquela menta e aquele hortelã da pasta dão uma certa refrescância, parece que aquilo ali é bom. Borra de café, até coisas mais desagradáveis, né? O pessoal comenta assim. E pensando então nessa questão microbiológica, assim, Matheus, assim, o que tu observa, assim, que tu diria assim, olha, isso daqui seria algo que é inadmissível, que nunca faça isso quando você tiver uma queimadura de um filho ou de uma filha, ou até mesmo de um adulto, né? Mas assim, o que realmente seria algo absurdo que a pessoa deveria evitar de qualquer maneira como um profissional da saúde? Bem, Luiz, então a gente fez uma pesquisa agora dentro do mestrado, né, questionando pais sobre condutas, né, nas queimaduras e o que já usou, o que usaria. Então surgiram inúmeros produtos inadequados que o pessoal citou, né, como a gente falou, borra de café, creme dental, casca de banana, pomadas dos mais diversos tipos que não têm efeito nenhum em queimadura. Então a orientação que a gente tem é não use nada de produtos que você não conheça ou que algum profissional de saúde já comentou. Então o ideal é resfriar o local, primeira coisa, de 10 a 15 minutos com água corrente, que vai interromper o calor ali, interromper a fonte de queimadura. E aí proteger esse local e levar para uma unidade de saúde para avaliar melhor, definir a profundidade que foi, porque a profundidade vai determinar o processo de cura e a cicatrização. E a gente sabe que queimaduras mais profundas vão ter mais demora para cura e mais possibilidade de sequelas, de retração da pele, de dificuldade de movimento. Então, toda lesão já é um problema para o corpo reverter aquilo e cicatrizar. E nas queimaduras é ainda mais grave porque todo esse processo de cicatrização fica mais alterado, mais conturbado. Então, cuidado com os conceitos populares que hoje em dia existem inúmeros produtos que você pode usar que são muito bons para melhorar a cicatrização. Então procure um atendimento assim que possível, depois desses primeiros cuidados no ambiente doméstico, que é onde mais acontecem as queimaduras. Perfeito, né? E essa questão da fonte de calor, né, é interessante porque quando a gente vê a queimadura ali, a gente muitas vezes não tem fogo necessariamente, né? Por exemplo, uma água fervendo não tem fogo, mas tem o calor, né, daquela água, e esse calor, que é uma energia, ele acaba, né, degradando os tecidos ali ao redor, e as pessoas, por não ver, às vezes, aquele fogo ou aquela ignição, digamos assim, acabam não pensando nessa questão de botar na água corrente para esfriar, né? E é importante, né, porque se tu, como tu bem disseste, né, se tu não tirar esse calor, né, se tu não tirar essa energia térmica que está ali, as células ao redor daquela região vão continuar ainda se degradando e vão continuar ainda morrendo, né? E tendo os processos de degradação dela. Então, acho que realmente, né, essa questão de botar na água corrente, né, de colocar ali, até porque isso também gera aquele alívio imediato, né? Porque, tipo, refresca aquela região, né? Até a questão da própria limpeza, né? De tirar alguma... A própria água corrente vai tirar, por exemplo, se for algum óleo fervente, alguma alimentação que a gente esteja produzindo e tenha, por exemplo, algum condimento naquele preparo, né, uma erva, um tempero, aquilo ali também poderia ficar na região. É uma sujidade. É uma sujidade, né, que poderia gerar um processo inflamatório, um processo, né, de infecção posterior. E a água corrente também tem essa função, então, de limpar também. Né? Então, isso é importante, né? E pensando nisso, então... Carol, então tu vê que é importante a gente ter esse cuidado e como o Matheus comentou dessa questão do posterior, né? Do posterior, então o nosso curativo, né, esse produto que tu está desenvolvendo, seria então para um momento posterior após esse tratamento que o enfermeiro, né, o médico, aquele profissional da saúde teria dado lá, né, desse tratamento. Então seria algo a posterior, não seria algo para colocar na hora ali na queimadura, seria isso? Seria posterior. Ele visaria
otimizar esse processo de cicatrização que o Matheus comentou, que ele é demorado, depende do nível do tecido da pele que é afetado. Uma queimadura mais profunda, existe uma morte celular muito grande, danos às células que permaneceram, elas estão lesionadas por causa dessa temperatura. Então, ele é um tratamento posterior e para otimizar essa cicatrização, que é bastante demorada, ela tem vários estágios, desenvolvimento de um possível pus, e isso vai gerando mais complicações. A gente vê a importância, então, da pesquisa, da academia, né, de um profissional hoje em dia fazendo um mestrado, pesquisando algo para, né, melhorar a qualidade de vida, porque, que nem, né, tu bem comentaste, essa lesão pode gerar uma cicatrização bastante complicada, né, com formação de tecido fibroso, e com uma recuperação tardia, alguma coisa que vai gerar até dificuldade de movimentação posterior da pessoa, isso pode impactar na questão social dela, até da interação com a sociedade, né? Às vezes ali uma queimadura grave numa região do rosto, né, uma região que apareça muito, a criança pode sofrer bullying, né, pode sofrer toda uma tratativa que vai afetar todo o psicológico dela no posterior. Então a gente vê a importância do cuidado do profissional da saúde, né, do cuidado no momento ali, de ficar tranquilo, né? Porque quem está sofrendo é a criança, né? Não é o pai, né? Então a gente tem que ser como o pai naquele momento. A gente não pode deixar a nossa energia, né, pegar aquela criança ali também. A gente tem que, né, atuar como adultos, mesmo não sendo profissionais, né, como tu, mas atuar como adultos e realmente pensar no melhor para a criança ali, que é, né, cuidar dela, levar, né, para um tratamento. O USM é um hospital de referência, a gente também tem a Casa de Saúde, o São Francisco, Caridade, a Unimed, a gente tem vários hospitais aqui em Santa Maria, ótimos profissionais formados aqui na nossa universidade e nas outras universidades da região. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, e levar para a tratativa com um profissional adequado. E a importância da pesquisa, né, a importância do desenvolvimento, porque é fundamental não só para a criança, né, e para o pai, mas para o país como um todo, a questão da pesquisa e desenvolvimento. E realmente a saúde é algo que a gente precisa investir cada vez mais e é importante a gente fazer isso aqui dentro da universidade, com ética, com qualidade, como a gente sempre faz aqui. Então, agradeço, né, a participação do Matheus, né, que nos veio aqui presentear aqui com seu conhecimento, a Carolina também, né, que veio nos presentear com seu conhecimento. E hoje, então, né, o Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre acidentes que envolvem queimaduras e lesões, como prevenir e inovações no tratamento. Obrigado pela sua companhia aí de casa, um abraço e até mais.